E o Conselho Nacional de Previdência Social fixou ontem, em 1,97% ao mês, o teto da taxa de juros ao crédito consignado para beneficiários do INSS. Com a medida, os bancos voltarão a oferecer essa modalidade de empréstimo. A operação estava suspensa desde que o governo baixou com uma canetada o teto da taxa de juros de 2,14% para 1,70% ao mês. Para começar nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas. Muito boa noite, Cris Grêmio. Vamos ver então se os bancos retomam essa modalidade de crédito tão importante aí para pensionistas e aposentados do INSS. Lembrando que essa modalidade estava suspensa há 10 dias desde que o governo resolveu intervir aí na taxa de juros do consignado. Tudo bem, Paula? Boa tarde para você, boa noite, né? Já está escurecendo nessa época do ano. Augusto, boa noite, Silvio, Ana Paula e a nossa audiência. Esse assunto dos consignados pegou muito mal com o eleitorado de Lula, né? Lula, que sempre se diz tão preocupado com os pobres, com as pessoas aposentadas, enfim, com quem ganha menos, chegou aí para governar e já dando essa canetada, com esse ataque todo ao Banco Central, tentando fingir que a culpa dos problemas econômicos que estão acontecendo no Brasil é só da taxa de juros. E aí, para justificar toda a balela que ele vinha falando, deu essa canetada proibindo os empréstimos consignados, o que revoltou muita gente com razão. Você falou com propriedade aí, Paula, as pessoas muitas pessoas dependem disso. E a gente precisa lembrar que os aposentados costumam pegar empréstimos consignados na sua aposentadoria ali para filhos, para netos. Então, às vezes, mexe até com relações familiares uma proibição dessas. Estava dando muito burburinho, obviamente, mais um assunto, né, que estava dando muito burburinho aí, e o governo Lula correu para tentar voltar atrás. A gente vai ter que esperar os próximos dias para ver qual vai ser a repercussão dessa medida. Mas a gente sabe que não tem nada a ver com o Banco Central, né? O Banco Central, taxa de juros, é uma tentativa de controlar a inflação, que está fora de controle, porque o governo Lula, a economia, né, o ministro da Economia do governo Lula, ainda não mostraram a que vieram. A gente está aí até hoje, quase 100 dias de governo, esperando a definição do arcabouço fiscal, sabendo que esse governo já lá na transição estava pouco se importando com o teto de gastos, já fez o toma lá da cá bem feitinho naquela carreta furacão de quase 1.000 pessoas que trabalharam ali na transição de governo e conseguiu aprovar no Congresso a PEC do rombo. E agora fica tentando jogar para cima do Banco Central o problema da taxa de juros. A taxa de juros é uma ferramenta para tentar controlar um pouco a inflação, já que parece que o governo não tem muita preocupação com as questões econômicas, né? Pelo menos do que a gente viu até agora, não muita. Augusto Nunes, muito boa noite. O Conselho da Previdência tentou chegar no meio termo, estabeleceram então 1,97% teto da taxa de juros por consignado. Lembrando que antes eles tinham estabelecido 1,70% da taxa. Os bancos não gostaram da decisão e resolveram suspender o crédito consignado. Bem-vinda de volta, Paula. Tá perguntando onde é que estava a Paula. Está aqui. Pronto. Boa noite, meu irmão, meu velho amigo Silvio, minha querida parceira Ana, bem-vinda Cristina também, e boa noite a você que nos acompanha. O governo insiste em ignorar que certas leis, como a lei da gravidade, por exemplo, não podem ser regulamentadas ou modificadas ou revogadas por um ato de vontade do presidente da República ou por um dos seus ministros. A lei da oferta e da procura, por exemplo, essas leis existem na economia. A lei da oferta e da procura não adianta tentar revogar. Elas são ditadas pela situação econômica. Aparece o Carlos Lupe e resolve, né, num desses lances de genialidade a que se referiu o presidente da República na reunião lá com os ministros, 37 ministros, ele resolveu que o juro ia baixar para 1,70. Os bancos, tudo bem, só que a 1,70 nós não vamos emprestar. O que pôs em risco, ou ameaçou agravar aí a situação econômica já complicada de milhões de aposentados que se valem desse empréstimo. E agora o governo teve de recuar. E também o futuro desse tipo de empréstimo vai depender
do comportamento de quem toma o empréstimo e de quem concede. E disso vai depender. Não adianta o Carlos Lupe querer resolver por decreto o que é ditado desde sempre por leis da economia. Agora, a nomeação do Carlos Lupe, que foi ministro da Dilma, e ela teve de afastá-lo porque ele se meteu de novo em bandalheiras, demonstra que realmente uma das formas, uma das demonstrações de insanidade mais irrevogáveis, né? É aquela. Essa é irrevogável também. Não, é uma forma de insanidade você tentar fazer a mesma coisa achando que as consequências serão diferentes. O Carlos Lupe foi um desastre como ministro da Dilma, já se mostra um desastre como ministro do Lula. Não adianta, é o Carlos Lupe.